Que bom que essa esperança nos sustenta. Ainda que existam muitos mistérios de Deus debaixo do sol, nós temos absoluta confiança de que se nós estivermos chorando, nos entristecendo, podemos continuar confiando no Senhor. Por trás das nuvens negras, de fato brilha o sol. E o nosso sol da justiça jamais parou de brilhar. O nosso Deus está erguido e reinando. Amém por isso. Neste momento eu peço a você que abra a palavra do Senhor comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo 14, versículo 23. Nós estamos estudando o livro de Provérbios nos cultos da noite e estamos numa série especial temática, em vários temas, entre os capítulos 10 a 31. E nós, neste momento, estamos fazendo a segunda parte de uma pequena série sobre o tema do trabalho. O tema do trabalho. E eu peço a você que acompanhe comigo a leitura deste versículo 23 do capítulo 14 de Provérbios. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Novamente, eu vou ler de novo esse versículo para a gente. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra que é viva e capaz de penetrar a nossa alma como uma espada, fazendo distinção daquilo que há dentro de nós e trazendo verdade e vida ao coração necessitado. Age em nós, Espírito Santo de Deus, interpreta a Tua lei e nos encoraja a obedecê-la em nome de Jesus. Amém. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Essa é mais uma máxima, mais uma descrição absoluta no livro de Provérbios. E parece uma daquelas que soam como ditado popular, não é verdade? Uma versão alternativa poderia ser: o trabalho duro sempre compensa, mas o papo enrolado não coloca o pão na mesa, né? Eu inventei essa. Mas é simplesmente uma maneira da gente descrever uma verdade geral da providência divina, que nós já falamos antes. O trabalho é dado por Deus como dádiva, e é a forma pela qual Deus age em nós e através de nós neste mundo. Em outras palavras, seres humanos foram criados para trabalhar, foram criados para cultivar o jardim do Senhor. O trabalho que Ele nos dá é proveitoso, mas aquele que fica somente de palavras, fala, mas nunca age, esse está sendo repreendido nesse texto. Esse texto é uma repreensão contra aqueles que sonham muito, mas executam pouco. E nós já estamos vendo desde a semana passada que o trabalho não deve ser visto e feito de forma tímida. Deus realmente quer que nós sejamos ousados em trabalhar. Ele quer, por exemplo, como vimos na semana passada, que nós desenvolvamos nossas habilidades dentro do trabalho. Isso certamente não passará despercebido, como nós falamos lá em Provérbios 22, 29. Que nós sejamos diligentes para assim garantir a nossa própria promoção dentro daquilo que fazemos. Provérbios 12, 24. Que nós impressionemos as pessoas e o mundo, não com as nossas palavras, mas com a qualidade do trabalho que fazemos. Provérbios 14, 23. E é tão interessante quando a gente fala de trabalho, esse tema, de uma certa forma, parece estar tão saturado pelo mercado de trabalho e pelas literaturas que existem nesse mundo, que as pessoas acham que não há espaço na vida cristã, ou na vida prática do cristão, de se ter um pragmatismo quanto ao trabalho, uma forma prática de se falar do trabalho que não seja eivada dos vícios do mundo. Mas é tão interessante que a Bíblia nos dá sim uma forma de nos posicionarmos de maneira cristã dentro do mercado de trabalho. Por exemplo, se nós, os cristãos, estivéssemos passando por processos de entrevista, e de fato estamos sendo o tempo inteiro observados neste mundo pelos nossos chefes e os nossos colegas, quais são as habilidades que a palavra de Deus requer de nós, que tem um efeito tanto no reino dos céus, mas também entre os homens. Aquilo que traz a bênção do Senhor para este mundo. E certamente a Bíblia
nos fala sobre essas virtudes que devem estar no nosso currículo vitae e espiritual, como a diligência e a honestidade no trabalho. Há uma impressionante gama de virtudes que o livro de Provérbios nos traz para que tenhamos sabedoria no trabalho e isso seja uma mercadoria valiosa para nós, para continuarmos anunciando as boas novas de Cristo nesse mundo. O trabalho bem feito para a glória de Deus, ele pressupõe, aqui no livro de Provérbios, que você seja capaz de ser e fazer duas coisas. Duas grandes categorias de trabalho dentro do livro de Provérbios, além daquelas que já falamos na última semana. Primeiro, ser um mordomo sensato e equilibrado. Um gestor sensato. Em segundo lugar, um líder que amadurece os liderados, tendo interesse por eles. Então, são duas grandes categorias. O mordomo, o administrador sensato, e o líder que amadurece e cultiva seus liderados num processo de discipulado. E eu quero ver essas duas categorias de forma expositiva e temática com você nessa noite. Primeiro, esse mordomo sábio. É tão interessante como o livro de Provérbios gosta dessa figura. Uma figura que era comum no mundo antigo. Muitas pessoas possuíam mordomos. Quando a gente fala de mordomos, não estamos falando da figura que talvez você tenha na cabeça, daquele homem de terno e de gravata borboleta, servindo às mesas. O mordomo, na verdade, é a figura de um administrador, de uma pessoa de confiança. E muito é falado no livro de Provérbios sobre a atuação, não somente dessa categoria profissional de pessoas, mas de todas as pessoas como mordomos de Deus. De fato, nós somos mordomos de Deus. Desde o jardim do Éden, o nosso Deus plantou Adão e Eva naquele jardim para que fossem co-administradores com Deus das coisas criadas e pudessem cultivar aquele jardim. De fato, o livro de Provérbios adora essa tríade de virtudes que vem dentro da mordomia cristã. E eu quero que você preste bastante atenção nessa tríade que nós vamos explorar um pouco. Planejar, ouvir e administrar. Esse é o mordomo bíblico. É o mordomo que planeja, que ouve e que administra. Veja, em primeiro lugar, o imperativo para planejar. Ser diligente em seu planejamento e não ter pressa para fazer as coisas. É um grande tema dentro do livro de Provérbios. Provérbios 21, versículo 5. Provérbios 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Veja que o texto é bem claro, que aquele que planeja cuidadosamente, ele sai na frente a longo prazo. Mas a pressa é inimiga não somente da perfeição, mas da própria abundância de recursos. Na verdade, a pressa nos leva à pobreza, porque com ela vem decisões precipitadas, impensadas, uma medição precipitada das consequências das nossas decisões. Então é muito importante saber planejar. O Senhor Jesus Cristo traz para dentro das suas parábolas o valor do planejamento dentro do trabalho. Por exemplo, em Lucas 14, quando ele falando sobre o custo do discipulado, o custo de tomarmos a nossa própria cruz e seguirmos a Cristo, ele traz esse exemplo, ele fala, será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e acabar ficando sem dinheiro, você vai se passar por tolo, é o que o Senhor Jesus Cristo disse. Quem passar por ali vai acabar caçoando de você. Olha só, ele começou a casa e não consegue terminá-la. O Senhor Jesus Cristo insiste nisso e ele fala, vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível, com os seus 10.000 soldados, encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, será que não é preferível enviar um emissário para propor uma trégua, em vez de entrar numa guerra que você não pode vencer? Como é importante nós termos esse tipo de atitude. Em tempos de coronavírus, e algumas das aplicações que eu vou fazer hoje à noite dizem respeito a esse momento que nós estamos vivendo. Várias pessoas estão percebendo que não se planejaram muito bem antes
do momento da crise. E agora estão um pouco receosas, não somente pelo que o futuro reserva, mas porque elas mesmas não fizeram o trabalho delas, naquelas condições que elas têm. Veja, claro que nós não estamos estipulando números de quanto cada um deve reservar em relação ao seu salário ou aos seus ganhos, mas é importante nós lembrarmos que esse planejamento é importante para cuidarmos da nossa própria casa, no dia da aflição, no dia mau. Thomas Edison, talvez aí um dos maiores empreendedores de todos os tempos, e particularmente nos tempos recentes, no mundo moderno, certa vez ele disse o seguinte: nunca fiz nada que valesse a pena fazendo apenas por acidente. Nem nenhuma das minhas invenções aconteceu por acidente. Eles vieram pelo trabalho planejado. A gente muitas vezes pensa que o inventor, né, é simplesmente aquele que tem uma ideia mirabolante, e ele fala, eureka, eu consegui. Mas nos esquecemos do trabalho que é feito em secreto, do planejamento, do quebrar a cabeça, do lápis na ponta da boca e no papel, ou do celular, ou do Excel, no qual nós avaliamos as nossas rendas, os nossos proventos, as despesas que temos, e tomamos decisões para que o Senhor se agrade de nós e a nossa família seja sustentada. E veja, a virtude que existe aqui, a virtude de sermos capazes de cumprir aquilo que prometemos, é uma grande conquista para uma pessoa. Muita gente não consegue ser um trabalhador diligente por natureza. Todo trabalhador diligente, ou pelo menos a maioria, com pouquíssimas exceções, é gente que aprendeu o caminho da diligência, gente que aprendeu o caminho do zelo. O caráter forte, ele é construído gradativamente e cumulativamente. Na nossa vida cristã, nós devemos evitar aquela mentalidade de procurar atalhos para obtermos sucesso rapidamente ou dinheiro rapidamente. Tem muito reality show hoje na televisão que promove esse tipo de mentalidade, que faz com que, se você ou ganhar na loteria, ou você for selecionado por um programa de televisão que vai abençoar e construir uma casa para você, ou dar dinheiro para você que você não tinha, então você vai poder ser uma pessoa responsável. E não é esse o caminho da Bíblia. Deus quer sim nos abençoar por meio de um trabalho planejado. Mas veja que esse mordomo sábio que aprende a planejar é também um mordomo que aprende a ouvir, nutrir e utilizar conselhos de outras pessoas. Tem sido uma das maiores virtudes hoje do mercado de trabalho, mas certamente é uma das maiores virtudes das Escrituras Sagradas, aprender a ouvir. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Veja como isso se relaciona com o trabalho. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22. Veja o benefício daquele que se cerca de conselheiros. Ele vai passar a ter êxito nos seus projetos. Mas aquele que não dá ouvido ao conselho, ou aquele simplesmente que não tem conselho para receber, tende a fracassar. Mais uma máxima do livro de Provérbios. A ideia de que ninguém é uma ilha de um homem só. Ninguém é tão autossuficiente e ninguém possa ser tão orgulhoso que diga, eu dou conta de fazer tudo sozinho. Essa não é a maneira como Deus nos criou para sermos. A minha filha, Melissa, ela está aprendendo isso agora a duras penas. Ela está naquela fase, ali no final dos 2 anos de idade dela, rumo aos 3, em que ela realmente acha que ela dá conta de fazer tudo sozinha. E ela, para várias coisas, quando ela quer tentar encaixar alguma peça ou resolver alguma coisa, ela traz para mim e fala, papai, eu vou fazer sozinha. E eu falo, mas o papai pode te ajudar. Não, eu vou fazer sozinha. E não é porque ela simplesmente está se testando. Há um certo orgulho da parte dela. E aí ela se frustra, ela chora, e ela vem e estica a mão com a cabeça baixa e o rabo entre as pernas muitas vezes. E eu falo para ela, filho, o papai pode te ajudar. O papai está aqui para te mostrar como fazer. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós temos ali uma visão afunilada das coisas. Nós estamos ali trancados em uma maneira de pensar, não estamos contemplando outras possibilidades e acabamos perdendo oportunidades de caminhar um caminho melhor, porque nós fechamos a nossa mente
para o conselho de outras pessoas, e mesmo fechamos a nossa mente para outras opções, para outras alternativas. E é por isso que nós precisamos da ajuda daqueles que podem ampliar a nossa visão. Gente que às vezes tem competência em outras áreas, e que pode nos ajudar com um conselho personalizado, com um conselho cirúrgico. Talvez uma das experiências mais proveitosas que eu tenho tido na vida de pastor presbiteriano é porque presbiteriano é conciliar. Ele aprende a fazer as coisas em concílios, em conselho. E é uma aventura, meus irmãos, caminhar com os presbíteros da igreja e aprender a tomar decisões com eles. Segurar o meu ímpeto de tomar decisões sozinho e aprender a ouvi-los, considerar a sabedoria deles. Quantas vezes nas nossas reuniões do conselho, que tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, nós trabalhamos, mastigamos, ruminamos os assuntos e vamos juntos aperfeiçoando aquilo que deve ser a melhor orientação para a igreja. Por exemplo, nesse período que nós estamos vivendo e nas atividades que estamos realizando pela internet, eu louvo ao Senhor pela maneira como o conselho tem agido, como os diáconos têm agido de maneira conciliar, como a própria igreja está buscando se aconselhar uns aos outros nas demandas de vida que estão surgindo nesse momento. Você precisa buscar o conselho de quem tem mais experiência do que você. Eu sugiro, inclusive, que você crie uma rede de conselheiros. Faça o seu networking, que é uma expressão aí que se usa muito hoje no mercado de trabalho. Qual que é o seu networking? Quem são as pessoas que te mentoriam, que te fazem a tutelagem com você? Ou você realmente acha que você é bom demais para não ouvir o conselho de ninguém? Esteja disposto a ouvir e aberto a novas ideias, e assim você certamente perceberá que seus planos, seus projetos serão mais fortes e mais propensos a ter sucesso. Veja que esse mordomo tem que planejar, esse mordomo tem que ouvir, e esse mordomo tem que aprender a administrar, gerenciar bem os seus recursos. Veja que a palavra de Deus fala muito sobre como gerenciar os recursos que foram, num primeiro momento, investidos. Temos vários exemplos na Bíblia, talvez o de José seja um dos mais famosos de todos. Ele que, naquele momento em que, ainda sendo escravo ali no Egito, foi colocado numa posição agora, depois de ter revelado o sonho de Faraó, numa posição para administrar os recursos no Egito, para provisionar para o período de fome que viria. Viriam 7 anos de fartura, mas depois 7 anos de fome na terra. Era o que o sonho de Faraó dizia. E José, que revelou o sonho, acabou sendo a própria pessoa colocada para gerir os recursos. E o livro de Provérbios nos ensina a pensar assim. Tem um texto em Provérbios, capítulo 27, Provérbios 27, versículos 23 a 27, são 5 versículos muito interessantes, que tratam dessa vida da sociedade agrícola que Israel possuía. É interessante que esses versículos vêm agora após uma sessão que falava sobre a preguiça. Nós falamos bastante sobre a preguiça no livro de Provérbios, no capítulo 6, no capítulo 27, mas agora esses versículos falam sobre gestão de recursos. Provérbios 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Veja que interessante, esse agricultor ele deve cuidar dos rebanhos, das ovelhas, porque elas são um investimento melhor do que muitas coisas. Os rebanhos e as manadas sempre se multiplicam por meio da prole deles, mas o dinheiro gasto é gasto. E o rei com coroa não dura muito, é o que ele está falando aí. Veja que ele entende o negócio dele, ele investe num negócio que ele entende. O feno e a grama fornecem alimento para o gado, que por sua vez supre as necessidades das pessoas com roupas. Veja, a própria lã do cordeiro aqui se torna agora roupa. E também dinheiro da venda das cabras e leite e comida para a família e para os empregados. Meus irmãos, tem muita gente que fala hoje em dia sobre investimento.
Esse é um assunto aí que, aí afora, as pessoas têm falado tanto sobre a facilitação tecnológica de você fazer os seus investimentos, utilizar aplicativos, entender como funciona a bolsa de valores, mas é tão interessante que muita gente investe naquilo que não entende, não compreende a natureza do trabalho e investe apenas com o fim de ter dinheiro e não de prestar um serviço à sociedade, investido naquilo que de fato não angariará somente recursos para você, mas trará o bem para a vida das pessoas, promovendo o comércio, promovendo serviços de utilidade pública, que realmente cooperarão com a sociedade. Nós precisamos conhecer os nossos investimentos e entender quais são os benefícios deles. E de fato, veja, pelo fato da vida ser incerta, na nossa ótica humana, nós devemos ser ainda mais diligentes. Nós devemos ser capazes de investir e agir com previsão, prestar atenção de maneira responsável à nossa casa, à nossa família e também à nossa carreira profissional. As escolhas profissionais que fazemos têm a ver com isso também. Somos mordomos do Senhor. E a pergunta é, como fazendeiros de Deus, o que temos feito com as manadas e os rebanhos dele? Todos os recursos que possuímos hoje não são nossos recursos por natureza, mas são recursos do Senhor. Quantas vezes eu e você nos esquecemos disso? Vivemos agora, talvez nesse período de quarentena, pensando muito em proteger o que é nosso, e às vezes até de maneira egoísta, pensando o que é meu, o que eu conquistei. Mas nos esquecemos que o Criador nos deu o privilégio de sermos mordomos do mundo dele, das posses dele. E a pergunta é, como você tem administrado os recursos dele? Em tempos de coronavírus, como que você agora pretende ajudar aquelas pessoas que precisarão de você? É uma pergunta que você precisa fazer. Inevitavelmente essa pergunta vai bater à sua porta. E é necessário que você seja capaz de olhar para os seus recursos e perceber se você está planejando bem, se você está ouvindo o bom conselho e se você está administrando tudo aquilo que lhe é dado para a glória de Deus. Veja que a função de mordomo é uma das principais categorias no livro de Provérbios. Mas não só de mordomo, mas a função também de líder. Esse é o nosso segundo ponto. O líder que é capaz de agora conduzir os seus liderados com um cuidado pela vida deles, buscando discipulá-los e amadurecê-los no processo de aprendizado. Essa é uma enorme categoria no livro de Provérbios. Nós não conseguiríamos exaurir todo o assunto, não conseguiríamos cobrir de forma exaustiva, mas veja que o livro de Provérbios quer que nós sejamos servos líderes, mordomos que aprendem a conduzir outras pessoas dentro dos caminhos do Senhor. Esse não é um chamado apenas para alguns. Talvez muitos poderiam pensar que o chamado à liderança é somente para aqueles que são vocacionados a liderar. E eu não quero desprezar aqui aqueles que de fato são vocacionados para capacidades específicas, com dons específicos, mas ainda assim, a igreja do Senhor no mundo tem uma função de liderança. Ela é chamada para ensinar outras pessoas a andar os passos de Jesus e a viver do jeito de Jesus. Nós somos os líderes do Senhor para este mundo. E um dos grandes ensinos, eu tenho aqui, na primeira categoria eu falei de 3 ensinos, planejamento, ouvir e administração. Agora eu quero falar de 4 importantes ensinos do livro de Provérbios. Primeiro, o líder do povo de Deus, ele jamais pode ser opressivo. Ele não pode ser opressivo. Provérbios capítulo 28, versículo 16. Provérbios 28, 16. Na verdade, eu vou ler o versículo 15 antes, apenas para você entender o contexto. Veja a metáfora que é utilizada aqui para ensinar este princípio. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Veja, esses 2 versículos estão aqui agora retratando metaforicamente esse líder perverso, um governante perverso, que é como se fosse um animal selvagem, poderoso e destrutivo,
que se alimenta das pessoas pobres. Que cena terrível, né? Imagine um animal predador com fome, e ele se aproxima de animais vulneráveis. Talvez você já tenha visto essa cena em documentários no Animal Planet, no National Geographic, no Discovery Channel. Um animal que se aproxima de animais indefesos, incapazes de se defender, e os devora para saciar a sua fome. Veja que é exatamente assim que age o tirano, o governante, que é um opressor cruel, e que muitas vezes tem a falta de sabedoria necessária da sua posição para odiar ganhos injustos, para abominar a exploração abusiva das pessoas. Talvez você não entenda bem isso, porque hoje, numa sociedade democrática, nós usufruímos de muitos direitos. Mas pare para pensar que, ao longo da história da igreja, o povo de Deus sofreu tremendamente com líderes e governantes que viram a oportunidade de explorar o próprio povo de Deus, assim como o faraó fez com aquele povo que se multiplicou no Egito e decidiu transformá-los todos em escravos, e estiveram durante 400 anos no Egito, escravizados, explorados por um faraó opressor que não adorava o mesmo Deus que os hebreus. Hoje ainda, em muitas partes do mundo, a igreja sofre em nações onde governantes de toda sorte decidem explorar a população e particularmente explorar a igreja do Senhor, se voltando contra ela, levantando voz contra a liberdade de expressão e a liberdade de religião. Meus irmãos, o líder do povo de Deus, ele deve abominar esse caráter perverso. O líder do povo de Deus, quando ele tem uma visão de odiar a corrupção, ele passa a ter um futuro brilhante. Quando ele abraça a metodologia ética de Deus e não a forma de fazer do ímpio, ele abençoa o povo de Deus em vez de abusar. Veja que a segunda característica não é apenas não ser opressivo, mas se preocupar de fato com os direitos dos funcionários, com as necessidades das pessoas. Provérbios 29, versículo 7. Provérbios 29, versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Veja que interessante, quando uma pessoa tem um coração reto, quando o líder é justo diante do Senhor, ele busca entender a causa e a realidade dos necessitados. É o oposto daquele que tem o coração duro, do perverso, que não está nem aí para o necessitado, porque ele realmente não tem preocupação alguma com os pobres, apenas preocupa-se consigo mesmo, e qualquer manifestação de preocupação que ele tenha com os necessitados, muitas vezes está cheia de segundas intenções. Meus irmãos, se tem algo que é vergonhoso para o nosso país nesse momento, é a quantidade de políticos que têm se utilizado da pandemia desse vírus para avançar as suas agendas políticas, não pensando no bem do cidadão brasileiro, não pensando na nossa nação, mas pensando em si mesmos. Talvez se utilizando das fraquezas de outros políticos, e eu não vou entrar aqui agora no mérito, não quero falar de política, mas eu quero apenas que você observe a maldade do coração dos homens em todos os níveis, quando transformam as necessidades em moedas de troca e moedas de barganha. Meus irmãos, nós não podemos ser assim. Nós, o povo de Deus, e muitos de nós estamos em posição de liderança como empregadores, como empresários, ainda em momentos como esse que estamos vivendo, precisamos sim estar preocupados com a situação daqueles que estão sob os nossos cuidados. Independente se vai ser quarentena horizontal, se vai ser quarentena vertical, a verdade é que no meio do povo de Deus, começaremos a ter aquelas categorias de órfãos, de viúvas, de necessitados passando fome, não tendo com o que comer, com o que vestir. Veja, eu não estou aqui prenunciando tragédia, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas a menos que o Senhor queira fazer algo diferente nos próximos dias, meses, semanas, o quadro vai ser esse. E a igreja do Senhor não pode fazer vista grossa, não pode fingir que essas pessoas que estão no nosso meio
não estão passando por necessidades. Nós precisamos articular de forma criativa, de forma inteligente, o cuidado com as pessoas. É assim que os líderes do povo de Deus devem ser. É assim que a igreja passa a liderar a sociedade, modelando exemplos melhores do que simplesmente o que as ONGs fazem. Veja, também não estou dizendo que a gente vai se envolver com todas as causas sociais desse mundo, não é isso. Nós nem temos essa responsabilidade com todas as pessoas do mundo. A nossa primária responsabilidade é saber como vamos cuidar dos nossos. Como vamos responder à necessidade de missionários, de pastores itinerantes, de igrejas, de irmãos que certamente precisarão não somente dos recursos materiais, mas das vias inteligentes, dos caminhos para prover para si mesmos. Veja que o líder bíblico, ele ensina as pessoas a fazerem isso. Esse é o nosso terceiro subponto dentro desse ponto da liderança. O líder bíblico ensina o caminho da disciplina e da diligência. Provérbios 29, 21. Provérbios 29, 21. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. São um daqueles versículos que a gente lê e a gente não entende bem, né? O que significa? Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. Veja, ele está aqui trazendo uma situação interessante. Quando uma pessoa amima de uma forma negativa aquele que é servo dentro da casa, aquele que é mordomo, ele poderá pensar a respeito de si mesmo de uma forma diferente. Arrogar para si, talvez, certos luxos, certos mimos que não são próprios da posição dele. Um servo mimado desde a infância pode acabar se tornando insolente. Se ele não é exigido, se ele não é demandado a uma ação disciplinada, a uma ação regrada, ele pode acabar trazendo sofrimento para a casa, como a imagem, e me vem à cabeça, daquele cachorro que foi comprado para ser um cão de guarda, mas a família mimou tanto o cachorro, que esse cachorro agora não sabe mais guardar a casa. Ele é pastor alemão só no nome, ele é Rottweiler ou Pitbull só na raça, mas ele não sabe agir como um guardador. Ele foi, talvez, treinado a não mais estar em guarda o tempo todo. Veja, meus irmãos, como é importante nós aprendermos a diligência do trabalho, a fazer as coisas de maneira disciplinada. Um teólogo que eu gosto muito, numa citação dele em uma de suas obras, ele falando sobre o modelo de Cristo, Cristo como um servo trabalhador, ele trouxe à minha atenção algo que eu nunca tinha parado para pensar. Ele disse: é um sublime mistério que Cristo tenha começado a trabalhar antes de começar a ensinar. Foi ele primeiro um humilde e diligente carpinteiro, antes de ser o mestre e o professor de todas as nações. É muito interessante, veja, a gente não está dizendo aqui que ensinar não é trabalho, não é disso que nós estamos falando. Mas é tão interessante como muitas pessoas hoje prezam a oratória pública, os discursos, as opiniões, mas não dão tanto valor ao trabalho que é feito de forma menor, invisível, e mesmo trabalhos que às vezes são considerados menos honrados na sociedade. E o que nós acabamos fazendo sem perceber é criando uma geração de mimados, de pessoas que recebem tudo de mão beijada e não aprendem a trabalhar para conquistar aquilo para o qual eles precisam conquistar. É impressionante, meus irmãos, eu trabalhando com aconselhamento familiar, com pais e filhos, a quantidade de pais que, sem perceber, talvez às vezes com a melhor das intenções, mas acabam mimando os seus filhos, filhos que não aprendem a lidar com a realidade da vida dura, até que sejam muito velhos, não são ensinados para os seus pais, levados pela própria mão. E eu estava conversando com uma família recentemente que me contou sobre um menino que a primeira vez que ele andou de ônibus na vida dele, ele tinha 25 anos de idade. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim,
Gente, tem alguma coisa errada nisso. Se é a primeira vez na vida que ele andou de ônibus de 25 anos de idade, alguma coisa está profundamente errada. E eu fui tentar investigar qual era o motivo disso, e a explicação que foi dada era: nós tínhamos medo que ele andasse de ônibus. Mas nesse mundo nós teremos aflições. Andar de ônibus é o menor dos nossos problemas. Existem lugares que são perigosos, existem pessoas que são perigosas, e nem por isso a oração do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário foi que Deus nos removesse desse mundo, mas que nos livrasse do mal enquanto estamos nesse mundo. Essa ideia de protegermos as pessoas dentro de uma bolha, de tal maneira que elas nunca possam se arriscar em nada, tem criado uma geração de covardes, de tímidos, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Você precisa ter muito cuidado nesse momento de quarentena, para que a quarentena não seja uma oportunidade para você ficar relaxado e folgado. Eu estava agora há pouco conversando com meu irmão Rodrigo Perim, antes de começarmos a transmissão, sobre a preocupação que eu tenho tido de que o fato de nós não estarmos nos encontrando presencialmente para cultuar a Deus pode criar maus hábitos. Ainda que a internet seja um ótimo recurso para nós não perdermos a oportunidade de receber o alimento, mas o fato de você cultuar em casa pode não ser uma coisa muito boa quando se trata do culto solene, porque nós temos muitas distrações, nós muitas vezes não estamos engajados com a nossa cabeça, porque em casa a gente vê uma série de demandas, coisas para resolver, toca o telefone, é criança gritando, e nós não paramos para realmente dedicar a nossa mente, o nosso coração. Em casa, muitas vezes, você que está fazendo home office, você que está trabalhando, se você não for disciplinado com seu horário de acordar, com seu horário de comer, com seu horário de dormir, você pode acabar produzindo menos do que aquilo que você produziria estando no escritório. Os nossos filhos, que agora não estão na escola, podem correr o risco de ficar assistindo televisão o dia todo, ou jogando videogame o dia todo, ou nas mídias sociais o dia todo, em vez de exercerem tarefas mais produtivas, como a leitura, ou aprender a fazer as tarefas de casa, ordenadas pelos pais. Nós precisamos ser diligentes, nós precisamos entender o caminho da disciplina, porque o nosso Deus é um Deus que demanda de nós essa disciplina. Em quarto e último lugar nesta sessão, o líder cristão, que não é opressor, que tem o cuidado pelos necessitados, que gera disciplina nos outros, é aquele também que ajuda o trabalhador a ver o benefício maior em tudo que ele faz. O líder cristão ajuda um trabalhador a não enxergar somente a sua tarefa, mas ter uma visão mais ampla e mais panorâmica da função daquilo que ele faz dentro do todo. E para isso existe um princípio interessante em Provérbios 16, 26. Provérbios 16, 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Interessante esse versículo, né? A fome pode motivar as pessoas, às vezes até aquelas que são preguiçosas, a trabalhar, para que com seus salários, elas possam comer e comprar a comida. É tão interessante como certas necessidades dentro do próprio trabalho podem nos fazer enxergar o trabalho de forma mais ampla. Quando nós comemos porque nós estamos com fome, nos lembramos que outros também estão com fome e se beneficiam do nosso trabalho. No corpo de Cristo, nós aprendemos a pensar como corpo e não somente como peças ou partes de um corpo. O mindinho não pode pensar somente em si mesmo, ele tem que considerar a mão, o braço, o antebraço, o cotovelo e todo o resto do corpo. Cada um de nós trabalha de maneira articulada para suprirmos as necessidades uns dos outros. Você consegue perceber isso claramente quando você tem necessidades no seu próprio corpo, não é verdade? Se o seu nariz está coçando, você usa a sua mão. Se o seu pé está sujo, você vai tomar banho e vai utilizar a sua mão. Se os seus cabelos estão sujos, você vai utilizar outra parte do seu corpo, como as suas mãos. É interessante como nós o tempo inteiro somos dependentes de nós mesmos para fazermos aquilo que o nosso corpo precisa fazer. As pessoas precisam aprender a pensar de maneira coletiva e não somente em si mesmos, olhar o benefício maior, seja dentro da casa, seja dentro de uma empresa. Muitas vezes, os funcionários só estão trabalhando para obter o seu próprio salário no final do mês, mas eles basicamente se danam
para os seus colegas, para o seu chefe, especialmente às vezes para as instâncias superiores, as quais as rodinhas em torno do bebedouro adoram ficar de fofoquinha e de maledicência. Nós não podemos ser assim. Quando nós entramos numa empresa, muitas delas se utilizam daquele discurso: você agora é parte desse time, você tem que vestir a camisa, o que acontece aqui é sua responsabilidade também. E isso é mais verdade do que nunca para o povo de Deus. Nós recentemente tivemos uma série de pregações em Neemias, e é tão interessante como aquele copeiro que atendia o imperador persa Artaxerxes, ele pediu autorização para que pudesse voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, e ele levou consigo um grupo de exilados que estavam na Babilônia e agora retornam para construírem juntos aqueles muros. E veja, meus irmãos, não foi uma tarefa fácil. A cidade estava completamente assolada, os muros derribados, os portões queimados. Haviam vários inimigos liderados por outros que eram do contra, como Sambalate, Tobias e Gesem. E eles faziam de tudo para acabar com o povo de Deus, inclusive ameaçavam e enviavam assassinos. E esse povo de Deus foi forçado a trabalhar com armas na mão, mas ele trabalhou de forma cooperativa. Numa época que eles não tinham WhatsApp, que eles não tinham internet, eles espalharam o povo pela cidade, se distribuíram como vigias nas torres e ficavam de olho bem aberto enquanto carregavam os sacos com os materiais de construção. Meus irmãos, é assim o povo de Deus. Nós precisamos ver o bem maior. E quem melhor, meus irmãos, para nos ensinar isso, senão o nosso próprio Deus? Eu e você somos trabalhadores nesse mundo, temos muitas obras, mas não há obra maior do que a obra da redenção do homem. A maior obra feita em todos os tempos, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, não foi somente a criação do mundo material. A maior obra de todas é um Deus que decidiu decretar, planejar, implementar e administrar a salvação aos homens. Considere isso. Considere tudo o que Deus fez em cada uma dessas etapas, quando Ele, antes da fundação do mundo, decidiu decretar, estabelecer como que os eleitos seriam alcançados. Num pacto da graça que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três cooperativamente se engajaram, estes três que são o mesmo Deus, o único e verdadeiro Deus, se engajaram nesse projeto, o Pai decretando, o Filho como agente da criação e agente da redenção, e o Espírito como aplicador dos benefícios da redenção que Cristo conquistou para nós. Quando você pega a Bíblia é basicamente um relato, um único relato, em 66 livros, escritos ao longo de 1500 anos, por 40 autores diferentes, um único relato sobre essa história da redenção, da glória de Deus, manifestada na salvação dos homens. Que plano glorioso, que plano longo, que plano demorado, mas que plano que foi bem sucedido e alcançou cabalmente seu objetivo e tem alcançado até hoje. Desde a antiga aliança, Deus vinha prometendo o seu mediador, o seu Cristo. A antiga aliança, todas as suas ordenanças, cada um dos itens eram protótipos que prefiguravam e que antecipavam a vinda do nosso Salvador. E no momento certo na história, na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela havia de gestar no seu ventre o Filho de Deus, aquele ente santo, que levou 33 anos da sua vida para cumprir a sua primeira etapa da obra terrena. Veja, o Senhor Jesus Cristo não começou a fazer tudo quando ele tinha 2 anos de idade, ou com 5 anos de idade, mas ele aguardou até os 30 para dar início ao componente formal do seu ministério. Como é importante nós aprendermos a nos preparar, como Jesus fez. E em 3 anos, meus irmãos, como ele fez, não é verdade? A palavra de Deus nos diz que nem em todos os livros do mundo caberiam as obras realizadas pelo nosso Messias. Aquele que trabalhou diligentemente de acordo com o plano, segundo a vontade de Deus, para trazer salvação àqueles e a nós. O plano envolvia também etapas extremamente difíceis e sacrificiais. Colocar-se na cruz em favor de criminosos, amar aqueles que não merecem amor, perdoar aqueles que não merecem perdão. Mas foi exatamente isso que ele fez. O plano funcionou.
Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele trouxe vida àqueles que estavam perdidos à sua própria sorte. E por causa do plano dele, os nossos planos fazem todo sentido hoje. Todas as nossas histórias, todos os nossos planos estão encaixados na história de Deus, de tal maneira que nenhum fio de cabelo caia das nossas cabeças, sem que Ele autorize. Não há absolutamente nada que fuja aos planos do Senhor. Talvez eu e você sejamos muito tolos para compreender a função do coronavírus. Tem muita gente que não entende. Para que serve o coronavírus? Por que Deus está permitindo essa tragédia em que algumas vidas estão sendo ceifadas? Meus irmãos, saibam de uma coisa muito clara: o coronavírus está sendo permitido para que a glória de Deus se manifeste na salvação dos homens. Muitos estão sendo alcançados, porque no momento de desespero, no momento de terror, no momento de angústia, é a hora que a mensagem do Evangelho soa mais alto, reverbera mais longe e ecoa mais profundo nos corações. Deus está trabalhando na igreja, por meio da igreja, para a glória de Deus. Essa igreja, que é coluna e baluarte da verdade, recebeu o privilégio de sermos mordomos e líderes da verdade neste mundo. E eu te pergunto, será que estamos cumprindo a nossa missão? Será que estamos fazendo isso? Eu quero terminar este sermão, concluir, citando para você um artigo que eu li recentemente, chamado Uma Geração de Mulas. E esse artigo diz o seguinte: a igreja hoje está criando toda uma geração de mulas. Elas sabem suar e trabalhar duro, mas elas não sabem se reproduzir. E esse artigo trabalha a ideia de que as mulas são trabalhadoras esforçadas. Ao longo da história, elas carregam suprimentos, aram campos, puxam vagões, transportavam pessoas. O único problema é que, na maioria das vezes, as mulas são estéreis. E elas não podem se reproduzir. Apesar de serem trabalhadores esforçados, elas são o fim da linha. Não produzem mais como eles. Veja, eu reconheço, eu não quero deixar de reconhecer a graça de Deus, que a igreja de hoje tem muitos trabalhadores esforçados. Gente que dá aula, gente que serve às necessidades físicas de outras pessoas, e eu glorifico a Deus por isso. Gente que limpa, que corta grama, que cozinha, gente que move as mesas, gente que organizam atividades sociais, que organizam acampamentos, que organizam jantares, que visitam, que escrevem cartas, que escrevem cartões. Graças a Deus nós temos pessoas assim. Mas temos um problema. Muitas vezes essas pessoas não se reproduzem. Elas não têm ensinado o Evangelho que transforma vidas e o Evangelho que ensina as vidas transformadas a viverem uma vida de serviço e de trabalho ao Senhor. O verdadeiro trabalho que o Senhor nos deu como trabalhadores é irmos e nos reproduzirmos, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo nos tem ordenado. Essa é a grande comissão. É uma lição difícil de entender quando a gente acha que só basta trabalhar duro. Não basta só trabalhar duro. Precisamos criar novos trabalhadores. Precisamos fazer discípulos, pregando o Evangelho que salva e ensinando os discípulos a viverem dentro do Evangelho. Se não fizermos isso, seremos apenas uma geração de mulas e estaremos no caminho da extinção. Eu pergunto a você, será que você tem utilizado essa oportunidade, essa dispensação da graça de Deus, chamado pandemia do coronavírus, para fazer discípulos que aprendam a servir o Mestre? Vamos, sabe quando você fala com o cavalo, com a mula, vamos? Está na hora, igreja, vamos andar, vamos cultivar discípulos responsáveis, mordomos sensatos e líderes que tenham interesse no cuidado das pessoas e na formação de novos líderes. Que seja esse o chamado para mim, para você que está assistindo, para todos nós, em todo o tempo, porque esta é a palavra atemporal e supracultural do nosso Messias. Que o Senhor nos abençoe na nossa grande comissão de criarmos trabalhadores para a glória de Deus. Vamos orar.
Senhor, como é bom estudar sobre o trabalho. Ainda que pareça totalmente impensado estudar este assunto em tempo de quarentena, obrigado, Senhor, porque a sabedoria de Provérbios nos ensina tanto e nos promete tanto da ação de Deus em nós. Ela nos ensina que se uma pessoa entende a necessidade de trabalhar na perspectiva adequada, que se ela aplica os princípios encontrados tanto nesse livro quanto em toda a palavra de Deus, ela nos garante que Deus, então, na sua providência, não apenas suprirá as nossas necessidades de vida, mas como nos concederá a abundância de graça. Senhor, como é bom saber que toda verdadeira prosperidade só pode vir do trono da graça do Senhor. Senhor, que em nossos negócios, nós jamais nos esqueçamos das palavras do Senhor Jesus, o chefe das nossas almas, quando diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, ajuda-nos a cumprir esta vocação. Ela não é fácil, Senhor, mas queremos imitar o nosso Deus, que tem realizado o maravilhoso plano da redenção. Queremos ser coparticipantes nesse plano e em todos os subplanos que advenham deste plano, para que a luz do nosso Deus brilhe nos quatro cantos da terra. Senhor, obrigado por nos instruir e por nos ensinar, em nome de Jesus. Amém.